queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nesta noite fria, mas que é aquecida através das energias que estamos recebendo aqui nesta casa. Agradecemos por estar aqui, agradecemos por estar bem agasalhado, lembrando que tem tanta gente que não tem o que se vestir, que estão atirados pelas calçadas, pessoas que perderam suas casas e hoje estão em abrigos, quem sabe lá, com poucas cobertas, com poucas roupas. Que Deus ampare a todos eles nesta noite. Hoje vamos comentar sobre o capítulo 10, o item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da reconciliação com os adversários. Então começa Kardec, lá no capítulo 10, falando do Sermão da Montanha, quando Jesus subiu o monte e dizia para a multidão que o acompanhava: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E voltando para a multidão, disse: ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Mas eu vos digo: todo aquele que se irar contra seu irmão também será castigado. Portanto, se estás para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta diante do altar e primeiro vá reconciliar-te com ele. Podemos considerar a oferta que Jesus fala aqui, além da oferta material, também a oferta espiritual. Ou seja, aquilo que nós trazemos no coração naquele momento em que nós estamos diante de Deus através da nossa oração. Como poderemos orar para Deus? Como poderemos pedir para Ele alguma coisa? Como poderemos pedir perdão por aqueles nossos atos que praticamos, se nós não aprender a perdoar aqueles que nos ofendem? Lembrando o que disse São Francisco de Assis, que é dando que se recebe, e perdoando é que seremos perdoados. Voltando-se Jesus novamente para a multidão, complementou dizendo: reconcilia-te o mais cedo possível com teu adversário, enquanto estiver com ele a caminho, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz, que sejas mandado para a prisão, e eu vos digo em verdade, que de lá não saireis, enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Mateus, capítulo 5, versículo 25. Estar a caminho é enquanto estamos encarnados aqui na Terra, porque assim fica bem mais prático, mais fácil nós encontrar o nosso adversário para nós pedir perdão ou para ser perdoados. Se nós deixar para quando estivermos no plano espiritual, poderá ser mais difícil, porque poderemos estar com energias diferentes, em vibrações diferentes, e aí não nós encontraremos mais. E esse juiz que Jesus fala é a nossa consciência. É um juiz implacável. E ele fica nos cobrando até o último ceitil. Ou seja, até que nós resolva o nosso problema com o nosso adversário. E nenhum advogado conseguirá reduzir a nossa pena. Somente o amor e o perdão que poderão reduzir a nossa pena. Diz o Evangelho
que o amor é o solo interior que reúne todos os anseios da alma e resume de forma completa a doutrina de Jesus. Porém, não existe amor se não houver perdão, porque amor e perdão caminham pela mesma estrada. Por isso disse Jesus, perdoar sempre, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E às vezes é um pequeno mal-entendido, um motivo para a desavença, um motivo para que nosso irmão crie ódio. E o ódio é como se formasse uma corrente cujos elos são muito difíceis de abrir. Os Espíritos dizem que muitas vezes nossos desafetos renascem ou reencarnam em nossa própria família, atraídos pelo ódio. O ódio é como se fosse um imã que atrai aqueles que estão se odiando. Então, muitas vezes nós encontramos algum familiar de difícil convivência e não sabemos os motivos por quê. Não existe motivo. Claro que muitas vezes acontece que nós sabemos o porquê que não gostamos de uma pessoa, mas quando nós não sabemos, só Deus sabe. Mas como é difícil perdoar, né, pessoal? Perdão é uma das virtudes mais difíceis de se conseguir. Isto porque nós não conseguimos ainda tirar o orgulho e o egoísmo do nosso coração, coisa que nós viemos trazendo de muitas e muitas encarnações. Porque perdoar para o orgulhoso é um motivo de humilhação. Então dizem, o que os outros vão dizer? Mas o que importa que os outros digam? O que importa é o que nós fazemos. Porque quem está crescendo somos nós. E lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala da ingratidão dos filhos para com os pais. Diz que a ingratidão é fruto do egoísmo que revolta os corações honestos. Mas a ingratidão dos filhos em relação aos pais ainda é mais revoltante. Existem filhos que não toleram o pai, porque o pai é alcoólatra, que não toleram a mãe, porque a mãe é uma desnaturada, mas não cabe aos filhos julgar os pais. Somente Deus saberá as razões que os levaram a ser assim. Raul Teixeira conta a história de uma menina chamada Kari, que não se dava com sua mãe. Eu vou ler aqui com uma história muito interessante. Ele conta que ela tinha muita raiva da mãe desde que descobriu que a sua mãe tinha sido prostituta. E isso lhe deixava com muita vergonha. Por isso não tinha amigos nem namorados. Tinha medo que os descobrissem o passado deleituoso de sua mãe. Então Raul Teixeira, que é um grande médium, orador, espírita, sugeriu a ela que procurasse a mãe e perguntasse o motivo por que levou ela a trilhar esse caminho. E a jovem assim fez. Um dia tomou coragem e fez uma visita para sua mãe e perguntou por que ela teria sido prostituta. A mãe, com lágrimas nos olhos, contou que quando Karen era criancinha, o pai havia lhe abandonado e deixou ela sem nada. Até fome elas passavam. As migalhas de alimento que conseguia, ela reservava para que nada faltasse para sua filhinha. Um dia, um homem ofereceu-lhe dinheiro em troca de sexo. E ela aceitou, porque não achava outra saída, não encontrava emprego. A partir dali, passou a vender o corpo por quase 2 anos, até o dia que conseguiu trabalho. Ao conhecer a história de sua mãe, Karen chorou muito. Compreendeu que ela tinha feito tudo por amor.
e pediu perdão para sua mãe. E a partir dali tornaram-se grandes amigas. Mais tarde, Karen conseguiu um namorado, casou, teve filhos e levou a sua mãe para morar com ela. E hoje, a mãe é que cuida dos netos, os filhos de Karen. E Karen diz que esta é a melhor mãe do mundo. É uma história verídica que pode acontecer com muita gente. É por isso que o diálogo entre pais e mães, entre amigos e colegas, entre trabalhadores da nossa casa, é muito importante. O Espiritismo aconselha o Evangelho no lar. É uma maneira de se encontrarem os corações, de abrirem o seu coração em família e assim compreenderem muitas coisas que se passam que não encontram razão por que acontece. Poderíamos conversar tanto tempo, né, minha gente? Mas está tão frio. Estou com tanta vontade de chegar em casa e ir para baixo das minhas cobertas, acender a minha lareira, né? Então, nós vamos encerrar por aqui para você chegar mais cedo em casa. Vamos nos preparar para receber o nosso passe, aqueles que estão nos assistindo através da live, e coloque um copo d'água em sua frente, fique relaxados em uma cadeira, eleve o pensamento ao nosso Pai Maior, pedindo neste momento a sua bênção, que recaia sobre todos nós, que possam, aqueles que estão ainda em suas casas, nos assistindo através dessa live, que possam estar recebendo essa energia que circula aqui dentro de nossa casa. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que recebemos. Somos tão pequenos, tão humildes perante vós, mas nesse momento estamos aqui, pedindo ainda a sua proteção. A proteção sobre nossa família, sobre essas pessoas que vieram até a nossa casa, enfrentando essa noite de frio. Que todos eles sejam abençoados. Obrigado a todos. Agora, vamos nos preparar para receber o passe.